Começar aqui a nossa live com o Rafael, membro da equipe Auro. Acho que ele apareceu aqui, vou convidá-lo. Obrigado a todos que estão presentes. Valeu, Careca. Fala, Rafa. E aí, Betinho? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Aqui tá ótimo também. Obrigado pela presença. Por disponibilizar seu tempo aí. Sabemos que mesmo em quarentena os cavalos estão em atividade, aí porque a está funcionando. É verdade. Obrigado aí. Aproveito e estendo agradecimento a todo mundo que acompanha a gente. E vamos começar o nosso papo aqui. Rafa, a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado se apresentar, contar um pouco de como foi seu contato com o cavalo, com o hipismo, né? Se já conhecia, já tinha alguém da família que montava, como foi que se deu esse primeiro encontro e o encontro oficial, vamos dizer assim. Vou começar. Não tem como não começar com o meu avô, Betinho. O Careca tocou no assunto na live dele. O meu avô já montava quando jovem. Nasceu em Cristais Paulista, interior de São Paulo. Tá? E, enfim, família humilde. Ele entrou para a escola militar. Na verdade, não era escola militar na época, era SPSEX. O jovem fazia o primeiro e o segundo ano em Campinas, tá? E aí depois seguia a carreira de oficial. E aí, acho que na SPSEX já começou a montar um pouco, tinha um pouco de cavalo lá. E como oficial mesmo, né? Ele escolheu a arma lá de cavalaria. Certo. E aí, enfim, como arma cavalaria lá, na época só tinha cavalo mesmo e tudo, não era tão automatizado quanto hoje, acabou se dedicando à carreira de cavaleiro, né? Eu acho que já é sabido que a cultura militar no Brasil aí desenvolveu bastante a nossa equitação, né? Teve uma época que os militares foram mandados para a França, para a escola francesa lá de equitação e tudo, então, eles são responsáveis aí por grande parte aí da nossa cultura hoje, o que a gente herdou, né? Enfim, meu avô se aposentou em Brasília, minha mãe morava lá quando eu nasci. Fiquei pouco tempo em Brasília, vou falar a verdade que com 6 para 7 anos já montava, tá? Meu avô tinha uma fazenda lá, já montava com ele na fazenda, a gente não tinha nessa época pretensão de competir, não. Era só. Mas, enfim, eu gostava tanto de montar que meu pai foi transferido para Cuiabá, tá? Minha família foi transferida para Cuiabá, e na mudança, o meu avô levou a mudança de, assim, estou antecipando as coisas, né? Meu pai foi transferido, meu avô não aguentou, ficou longe dos netos e mudou a vida dele, assim, vendeu tudo que ele tinha em Brasília e foi atrás dos netos aí em Cuiabá. A escolha que meu avô fez não foi muito inteligente para ele na época ali, não, mas ele gostou da ideia e foi atrás da família. E levou meu cavalo, Betinho. O caminhão da mudança tinha a mudança, um carro, meu cavalo e uma mula. De surpresa, eu sabia. Não, ninguém sabia, acredita se quiser, né? E, enfim, acabou depois se estabilizando em Cuiabá. Acho que você lembra na live que o Careca deu. Ele montou uma hípica na frente da casa do Careca, né? Isso eu devia entre 7 e 8 anos ali. Foi quando eu conheci o Careca. O Foi quando Careca meu tá me avô. dizendo que tá dizendo aqui que agradece imensamente essa mudança. É, eu também agradeço. E aí a gente começou. Aí o esporte realmente começou pra gente, pra mim e pro Careca, graças ao meu avô, né?
O meu avô vem de uma cultura equestre bem antiga ali. O melhor amigo dele era o Coronel Renildo. Na época que o Coronel Renildo estava na Europa, a esposa e os filhos ficaram, acho que pelo menos 1 ano, 2 anos, morando na casa do meu avô. Meu avô, quando serviu em São Paulo, foi diretor de salto do Santo Amaro, enquanto o Coronel Renildo era presidente, né? E quis levar essa cultura para o Mato Grosso ali, fez a Federação do Mato Grosso, né? Acho que foi uma federação até antiga, a Federação do Mato Grosso, graças ao meu avô. O esporte lá desenvolveu pouco, bastante quando ele estava lá, e principalmente na época que eu e o Careca era ativo lá, né? E depois eu acho que caiu um pouquinho o esporte lá. Mas graças ao meu avô, ele ensinou tudo que a gente sabe. Eu e o Careca, principalmente, a gente conseguiu sugar. O meu avô dava bastante aula para a gente, colocava a gente em vários cavalos. Um dos meus principais cavalos, o meu avô trocou naquela mula que ele trouxe do Mato Grosso lá. E ganhei muita prova com ele. Meu avô fomentava bastante o esporte lá no Mato Grosso. A gente fazia pelo menos uma vez no ano uma viagem interestadual ali, ou ia para Campo Grande, ou ia para o Agromem. Então ele é o Mouro, o cara que falou o nome do meu cavalo aí, chamava Mouro. Mandaram uma pergunta para te falar desse cavalo, mandaram mais cedo para mim. Enfim, deve ter sido alguém da família aí para saber o nome desse cavalo, é suspeito. É, Exatamente aqui, ó, Mouro e Luga. Um amigo teu que agora estava tentando lembrar o nome quem era, eu não estou lembrando, eu vou ter que procurar depois na mensagem aqui e te digo quem foi. Logan deve ter sido os amigos carioca aí, se lembrar, mas vamos lá. É, sabia. O Matheus, eu acho. Matheus ou Marcos. É, a Logan a gente já estava mais velho já quando a Logan apareceu. Mas. E a gente é competitivo há muito tempo, Betinho, tá? Eu acho que não só ensinar o esporte pra gente e tudo, o meu avô, ele ensinou o que é a competição, né? Então a gente é de uma cultura aí de querer ganhar, querer ser competitivo, não só a gente como cavaleiro, mas os alunos, né? Sou sócio do Careca, acho que desde os meus 15 anos que a gente é A sociedade sócio. começou lá ainda, Rafa. Lá, Lá. foi lá no Mato Grosso. O Careca falou sobre isso na live dele, né? Mas a gente não tava. Conta como foi essa vinda para cá. Que tá vinda para cá, o Careca me apoiou bastante ali. Meu avô, na época, não me apoiou muito, não. Ele queria os netos perto e tudo. Ele falou que não era bem o que tinham me prometido ali, que não ia ser tão fácil e tudo. Ele é vivido, sabia. Careca me apoiou bastante. A gente dominava o esporte lá, Betinho. A gente ganhava dinheiro, só tinha. Enfim, a gente era competitivo e tudo, mas o esporte girava bastante em torno da gente, né? Mas a gente queria viajar, queria se testar. Sei lá, acho que a gente lá no Mato Grosso, em Cuiabá, eu acredito que vir para São Paulo aí é um salto como o pessoal de hoje ir para a Europa. Eu consigo pensar dessa forma ali, porque a gente trocava tudo ali. Eu e o Careca, a gente trocou o certo pelo duvidoso. A gente tinha uma Naquela hípica. época, né, Rafa? Naquela época não tinha a informação que a gente tem pela rede social, né? Não, O cara não vem tinha hoje nada. já sabendo quem é quem, já sabendo onde ele pode ficar, Ah, onde tem prova boa, onde não tem. O cara, não que não haja dificuldade, eu sou do Pará também, mas quando tu vem agora recente, tu já sabe como está o cenário. sim, Naquela época tu sim. vinha, tu não sabia de nada, o cara vinha praticamente mesmo que já tivesse vindo aqui competir, mas vinha meio que na cega, né?
Betinho, na verdade a gente queria se testar, tá? Eu, a gente sempre saiu bastante, eu e o Careca, ele deixou claro na live dele. A gente sempre buscou informação, sabe? O Cabral ajudou bastante a gente aí nessa questão de informação, de atualização. Eu acho que até um pouquinho em função do Cabral ali, eu comecei a ver bastante o Teixeira, tá? Eu cresci em casa com o meu avô falando do Alfinete, do Renildo, do Vitor e do Marcelo Artiaga, cara. Parecia que eu conhecia essas pessoas. Só bom é, cavaleiro e estudioso ah, da equitação, né? Né? então, eu É uma coisa cresci, comum que esses quatro nomes têm aí. mas eu cresci escutando isso. Então parecia que eu conhecia essas pessoas minha vida toda. É até estranho falar isso, mas de tanto que meu avô me contava, me falava e contava de esporte e tudo, acabou que o meu avô mesmo deixou a gente atualizado ali. Eu saí de Cuiabá em 2005 para fazer uma clínica do CEPEL. Eu lembro que eu fui com um aluno e não fui com mais nada na clínica do CEPEL. É, assim, até eu devo muito isso ao Cabral, assim, essa Nessa época o Cabral já fazia parte da equipe da clínica, né? já tinha um tempo que ele era parte da. Já, Na verdade, eu fui para a última clínica do CEPEL. Fui tá. para a última clínica do CEPEL. E eu cheguei lá, eu achei que o Cabral ia me ajudar. Só que o Cabral levava os peixes dele de Brasília também. Então acabou que eu era só mais um lá, porque tinha, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei lá na pista lá, ajudando esperando uma oportunidade. Aí uma égua lá deu problema. A égua deu problema lá na pista lá. O Teixeira falou para eu montar. Olhou na minha cara, eu fui o primeiro cara que ele viu. Eu dei muita sorte. Eu fui o primeiro cara que ele viu. Ele falou: monta essa égua, né? Na época não precisava de muita coisa. Peguei o capacete, montei, fiz o exercício lá que o aluno não conseguiu. E ele chegou e falou: amanhã você vai fazer a clínica nessa égua. Ganhei a clínica do CEPEL, caiu no meu colo a clínica do CEPEL no primeiro dia lá, no segundo dia, se eu não me engano. Logo no comecinho, eram 15 dias, né? Eram Clínica do 15 Cavaleiro, né? dias, era 15 Eu dias. acho que no Brasil nunca teve uma clínica assim de 15 Não. dias. Depois teve o Cezinha e eles deram A For Gold, né? continuidade ali na Go for Gold e tudo, mas depois que eles encerraram, não teve mais essa clínica, não. Eu acho que era enquanto a Europa tinha lá os seus começos de ano de um mês, a gente tinha a clínica do CEPEL para colocar a gente em forma. Sim. Betinho, eu entrava na pista, eu era o primeiro a entrar na pista e o último a sair. Eu ajudava os pistinhas a armar o que o Vitor deixava e tudo. Foi interessante que quem fez a clínica do CEPEL sabe que o Teixeira dá o curso de armação também, né? Eu fiz em 96. É, Tanto que foi aí que chegou, despertou meu sentimento por armação. chegou no curso de armação, né? Foi uma briga para me escolher para o time lá que ia armar, né? Quem fez a clínica do CEPEL ali, cada um arma uma parte do percurso. E aí ele chegou, me pegou pro canto, não, falou: Rafael, não vai armar hoje não. Ele armou a semana inteira. O Rafael agora vai descansar e não vai armar o percurso. E na hora de entregar o diploma, o Teixeira me chamou, cara. Aí eu fiquei, foi de surpresa, assim. Ele me chamou como parceiro ali, junto com a Andréia e o Zé Luiz, entendeu? Na hora de me entregar o diploma. Eu acho que aquilo ali foi meio que o combustível mesmo, ali para eu pensar
em crescer. Eu vim para o torneio de verão, em fevereiro, só tem Logo, uma égua importante, logo após a clínica. logo após a clínica, com a égua de um cliente meu que fazia negócio com bigorna. Fiquei na casa do bigorna ali, o bigorna me acolheu ali e saltei, o concurso foi bom, a égua era plástica saltando, assim, ela tinha um pé forte, tudo, passava com sobra. As pessoas paravam assim um pouquinho para ver a égua saltar. O Yuri me chamou para trabalhar com ele. E aí eu vim. Cheguei em abril de 2005 para trabalhar com o Yuri Mansur. Acho que no ano seguinte ali, o Careca veio fazer a Go for Gold. E aí o Bigorna chamou ele ficou enrolando um pouquinho. E, cara, isso é legal contar, porque ele falou agora há pouco aqui, e, e as pessoas não sabem. O Careca não é muito corajoso para essas coisas, não. Eu fiquei com medo dele não vir para São Paulo, Betinho. Eu comprei uma passagem, eu comprei uma passagem de avião, fui para Cuiabá, aproveitei para ver minha mãe lá, fiquei 2 dias lá e trouxe o carro do Careca para São Paulo, porque eu tava com medo dele dar para trás ali. Mas tá certo ele, a gente tinha muita coisa pronta lá e como ele contou aí, a gente trocou ali uma vida ganha, né, por anos de perrengue, vamos assim dizer, né? Depois do Yuri, fiquei 11 meses no Yuri, foi difícil para mim, foi uma época sofrida da minha vida, financeiramente, tudo. Eu era orgulhoso, não ligava para casa ali para pedir dinheiro, não fazia, tentava resolver as coisas sozinho ou com o Careca. Se eu precisasse de alguma coisa, eu ligava para o Careca, sempre foi meu porto seguro. Mas, cara, uma coisa que eu não tenho o que reclamar, o Yuri me dava aula. Ele me deu muita aula, principalmente de plano. Eu achei que eu vim para São Paulo achando que eu sabia montar cavalo. O Juninho acompanhou isso, cara. Eu O vim Juninho para entrou, São acabou de Paulo. entrar aqui, ó. É por isso que eu lembrei. O primeiro dia que eu fui montar, eu fui, cara, achei que eu era o Rodrigo Pessoa montado ali, tudo, trabalhando o cavalo, enfim, puxando na Olha, boca, de um a lado para o Lívia também, a outro. Lívia comentou também aqui que morou junto com ela num quarto. Eu trouxe a Lívia para morar comigo também, Lívia, estava inclusive, perdida no mundo. Lívia, inclusive, que morou e montou em Belém. É verdade. A família dela foi para lá. Ela é ideia, exatamente. O Juninho falou, sem dúvida nenhuma, a melhor parte do que eu tenho da época que eu trabalhei com o Yuri foi que eu conheci o Juninho, entendeu? Depois a Lívia não aguentou. A Lívia não aguentou a pressão muito tempo, não. Era sofrido mesmo ali. A Lívia pediu para sair. Quando a Lívia cedeu o quarto, me deixou sozinha no quarto, aí eu já era amigo do Juninho e tudo. A primeira coisa que eu fiz foi convencer o Yuri a trazer o Juninho para morar comigo ali, dividir o quarto comigo ali e tudo. O Juninho é meu parceiro aí, tamo junto. E aí depois que eu fiz a clínica, a Go for Gold, né? Eu fiz algumas clínicas no final das contas ali. Eu era muito ali do time do Vitor, e comecei a conhecer o Cezinha. E aí eu tinha um cavaleiro que trabalhava para o Cezinha, era o André Nagata, e o André saiu, deixou um lugar vago. E aí eu já estava querendo procurar outra coisa e tudo. Cheguei, procurei o Cezinha e falei pro Cezinha se ele tinha interesse ali, que eu gostaria de montar com ele. Aí na hora ele foi super receptivo, falou que não esperava que eu fosse querer sair do Yuri.
e que era que era o que ele queria mesmo e tudo. Cezinha foi muito importante na minha vida ali, parceiro pra caramba, me ajudava em tudo que eu precisava, me deu cavalo, me deu dinheiro, me deu casa, enfim, devo muito pro Cezinha aí. Voltei a competir mesmo com o Cezinha, né? Com o Yuri era um pouquinho difícil a competição ali e tudo, não tinha a quantidade de cavalo que depois teve, eram poucos cavalos ali, mas com o Cezinha não. Com o Cezinha ele me deu muita liberdade dentro do projeto dele lá. Eu tinha liberdade de montar, tinha liberdade de dar aula, tinha liberdade de ter meus clientes. Foi um momento feliz da minha vida ali. É, e sempre tive a pretensão ali de crescer, né? Eu lembro que eu surfava com o Cezinha na segunda-feira. Surfava não, né? Brincava de tomar calda ali. O Cezinha surfa muito bem, eu tento. Mas a gente ia bastante para a praia na segunda-feira. E o Cezinha sabia um pouquinho da minha pretensão e tudo. E numa dessa segunda-feira de surf aí, ele me perguntou se eu não tinha interesse de assumir a escola. E aí eu falei, puta, Cezinha, tenho. E aí foi quando eu trouxe o Careca para São Paulo. O João comentou agora há pouco aqui que o Yuri deixou um legado de cavaleiro no Brasil afora. E é curioso, João, quando ele vinha, o Rafa estava falando agora, eu vinha pensando justamente nisso. E aí o João fez esse comentário. Com certeza Sim, muita gente sim. O boa que Yuri. está fazendo um trabalho bom aqui no Brasil, como vocês, o Juninho agora fora, né? Veio aí Não. O Juninho, pelo ele apoio dele. o Yuri, ele é atencioso com quem busca conhecimento, entendeu? Então, quem quer ter aula com ele, é, ele é um dos melhores técnicos que eu conheço aí, tudo, tá? Ó, o João deu outro conselho aqui, que o nome da equipe devia ser Carecum, a equipe de vocês. Rafa, tu citou Oi. no começo, e aí o Careca também falou muito disso do teu avô, e citou a equitação militar. Né? Eu tive o início da minha equitação também com militares, um coronel de Goiânia, que deve ser contemporâneo do teu avô, Coronel Pimenta, ia muito para o Pará dar aula para gente. E a gente conhece muito o quanto a equitação militar ela prima muito pelos fundamentos, né? Ele leva muito a Sim, sério a teoria. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente ainda. mas E a gente a base da equitação e a, nossa e a, é toda militar, exatamente, né? com o General Eloy, com o Renildo, entendeu? E aí eu te pergunto Quem... justamente isso. E a gente tem ouvido nas lives, inclusive é um assunto que a gente vai abordar, né, que foi, inclusive, você falou sobre isso, sobre a preparação dos cavalos, tudo, que a iniciação no Brasil não é tão boa. Você citou o Não Cabral, entendi, desculpa. que a iniciação da equitação no Brasil não é tão boa. Né? Tu citou o trabalho de plano, que tu aprendeu muito com o Yuri, o Cabral foi citado, que é uma referência nessa questão, até a Luísa entrou agora há pouco, que é parceira dele. Tu sente falta dessa... Não estou dizendo que onde no teu trabalho, mas no hipimo geral, no cenário hípico que tu acompanha, dessa fundamentação teórica, dessa iniciação mais básica, de deixar o cara pular para o 2 quando ele já sabe fazer o 1, pular para o 3 quando ele sabe fazer o 2, do que teve essa equitação militar, com certeza bem mais rígida do que a gente consegue ver por aí hoje. Marco, desculpa, Betinho. É, eu sou suspeito de falar porque eu acabo vendo vários cenários, entendeu? Eu já conversei um pouco disso com algumas pessoas. Não sei se você se lembra que São Paulo São Paulo não, tinha a Veja São Paulo, tá? Uma capa da Veja São Paulo foi o boom do esporte no Brasil, tá? Eu acho que a gente sempre teve aí profissionais competentes, principalmente em São Paulo. Eu acho que São Paulo está sempre um pouquinho fora da curva aí.
tá? E o Cabral ali em Brasília, muito em função do projeto do Teixeira ali e do Pedro Paulo no CEPEL, ele montou um projeto de escola diferenciado com a Zambuja lá, tá? Então, eu acho que eu e o Careca, a gente é referência um pouco nisso, por se espelhar um pouquinho no projeto que o Cabral criou, tá? Aí o que que acontece? O que que eu vejo, tá? Que é uma visão que depois eu vou explicar até na questão da carta, que é uma visão que poucas pessoas enxergam no esporte, tá? Teve a Veja São Paulo, tá? Que falou o boom do esporte, do hipismo no Brasil, falou de financeiramente e tudo. O que que aconteceu naquela época? Vários instrutores que são referência hoje cresceram, tá? Com um grupo de clientes que vieram da escola, tá? Trago como referência o Careca, tá? Nessa época eu estava na Europa, tá? Quem impulsionou a escola mesmo e tudo, quando eu saí para a Europa, a minha mãe e o Careca ficaram dando aula, então foram eles ali que realmente tocaram o começo. Eu estava cuidando da minha carreira como cavaleiro, e eles estavam ali ralando nessa parte da escola. O que que eu via, tá? Tinha um grupo de clientes ricos, tá? Esses clientes compravam cavalos, certo? E esses clientes subiam de categoria, tá? A maioria dos profissionais fizeram isso naquela época, tá? O profissional de Alphaville fez, o profissional de fez crescer. O que que acontece nesse meio do caminho? Os profissionais subiram de nível, tá? E pararam de olhar para trás. Por isso que a gente tem essa lacuna grande, tá? De 2014 para cá, por isso que se escuta falar bastante que não tem mais a base. Os profissionais qualificados daquela época, tá? Que davam boas aulas, tá? Subiram junto com seus alunos, tá? E a grande maioria, eu acho que eu só consigo salvar o Careca e mais dois, o Esdra e o Caio, tá? Os que continuaram cuidando da base, tá? São os que são referência hoje, tá? Mas a grande maioria largou a sua escola com, sei lá, com o picador que montava melhor, com o tratador que sabia montar, sabe? E aí ficou essa brecha grande aí para trás. Então, não teve ninguém formando e tudo. Aí acabou que de tempos para cá, as pessoas estão voltando a olhar para trás, tá? E estão voltando a preparar. Tanto que a escola da Hípica Paulista, foi a primeira aí, o que que fez? Trouxe a Luísa e o Cabral para dar aula para os instrutores dele, entendeu? Para colocar os instrutores atualizados. O Santo Amaro tentou fazer um trabalho com a escola do Marlon lá, porque viu que ficou um buraco ali. As pessoas foram atrás do ganho financeiro e deixaram a escolinha ali, entendeu, para trás. O Careca sabe a visão que eu tenho e que eu consegui colocar dentro de casa lá. Eu briguei bastante com isso. Lá em casa, o meu melhor cliente é a escola, tá? Não é o proprietário que tem 10 cavalos, não. Meu melhor cliente é a escola, tá? E eu acho que essa é a visão que todo mundo tem que ter. Mas, volto a dizer, os profissionais, acredito que a maioria deles deixou essa base aí despreparada em função do ganho financeiro. Isso é o que eu acredito, isso é a minha visão. Rafa, bora falar um pouquinho de XTC, depois a gente volta, tem a carta, tem a tua carta, a gente até conversou porque tem a carta do Filipinho, tem a carta do Gouveia, muita gente expondo Sim. a sua ideia, a sua experiência, a gente volta para falar disso.
A carta do Google é 2000 muito legal também. 2019 foi um ano, vamos dizer assim, atípico para o nosso IPIMO, com o lançamento do XTC, um formato que a gente não conhecia, até a gente comenta sempre que os cavaleiros tiveram que mudar, talvez, a sua abordagem, porque o cara Sim, sempre entra na pista para ele se sair bem, né? Pela sim. vitória dele, claro, é um esporte, vamos colocar entre aspas aqui, dito individual, que a gente sabe que não é, mas só a Uhum, nível de didática, da explicação. E acabou que agora tem uma disputa por equipe, uma equipe grande, bem maior do que uhum. uma equipe como é em Sul-Americano, em Olimpíada, e que muitas vezes o cara precisa sacrificar o seu resultado pessoal por bem da equipe. Né? Ontem eu Sim, citava com o Rafa aqui da live da Vitais sobre isso. Às Thiago. vezes tu precisa ir para um 4, para o 8 para garantir que o resultado que acabar querendo ganhar a prova, até porque não tem um vencedor ali. Como é que foi para vocês, 2019, para a equipe de vocês, essa estratégia? Tem na equipe duas pessoas bem experientes em formação de cavaleiros, né, e de cavalos. E outra coisa que foi muito importante para muito divulgado como ideia do Dora, de toda a equipe, hoje do Rocco, é essa junção de cavaleiros de base ou amadores com os profissionais. Como é que funcionou na equipe de vocês isso, essa integração e esse pensar essa estratégia diferente para uma competição? Betinho, antes de tudo, a gente tem que agradecer ao Doda, né? Essa sacada dele eu achei que foi fundamental, assim, pro momento do nosso esporte ali. A gente vinha, assim, patinando um pouquinho, sem objetivo, sabe? Eu acho que acabaram que, enfim, eu acho que o momento do país ali, das pessoas que apoiavam o esporte não era muito bom, e eu acho que acabou um pouquinho o investimento financeiro aí, depois que a Hyundai saiu e tudo. Então, o pessoal continuou brigando ali para conseguir organizar as provas e tudo, mas, assim, ficou meio parado, sabe? Eu acho que a sacada do Doda ali movimentou demais a vida do Cavaleiro ali em 2019, tá? Eu e o Careca, a gente gostou da ideia logo no começo. Eu lembro que no Santo Amaro, quando apresentaram a ideia ali, a gente já comprou a ideia, falou, vamos correr atrás. Estou vendo o Marcelo aí. O Marcelo foi meu primeiro apoiador aí, meu primeiro patrocinador da equipe Auro, Marcelo Servo, mais Vete. Foi o primeiro cara que comprou a ideia da gente aí, e colocou dinheiro para a gente correr atrás. Tá? Depois, meus clientes é, entenderam ali, gostaram do projeto e apoiaram. Tá? Montamos um time que, ao meu ver, era um time extremamente competitivo. Eu e o Lúcio no, no cronômetro, as pessoas tendem a respeitar. E a gente tinha dois Young 25 muito bom, tá? Enfim, acabou que não foi exatamente da forma que a gente imaginou, tá? Eu acho que as pessoas depois aprenderam a jogar o jogo de uma maneira melhor, tá? Não era só ter o cavaleiro mais rápido e tudo, a gente precisava montar estratégias, né? A gente montou um objetivo, não conseguimos chegar no objetivo que a gente montou e acabamos ficando em sexto ali no resultado geral. Mas o diferencial do XTC, para mim, Betinho, que eu acho que conquistou a maioria das pessoas, é o tempo que você fica com a adrenalina ligada no último, tá? Porque individualmente é simples ali. Você fica nervoso quando você monta, entra num percurso, mesmo ele sendo só você, né? Tem um grau de adrenalina, mas não passa no XTC, entendeu? Você fica esperando todo mundo passar,
aí você fica dependendo do resultado do pessoal de 1,20 m. Então, eu acho que essa energia contagiou o pessoal, sabe? O fato de você De ter que fato, a ideia é de depender equipe, né? de todo mundo. É, a equipe. E assim, eu acho importante, fazendo o paralelo aí com a equipe de Copa das Nações, enfim, todos os cavaleiros que eu conheço que saltaram Copa das Nações falaram que é mais emocionante você ganhar uma Copa das Nações do que você ganhar uma coisa individual. E eu acho que é em função nisso, sabe? Eu acho que é em função da adrenalina ficar elevada o tempo inteiro, sabe? Então, como o esporte, ao meu ponto de vista, não é só 5 estrelas, como eu deixei claro na minha carta, Pan-Americano, Olimpíada e Games, entendeu? Não é só isso. Eu acho que essa sacada do Doda trouxe para a gente um pouco da realidade que esses desportistas sentem, né? Num concurso vamos pôr assim, um comparativo desse de Copa das Nações, sabe? E achei super, super válido, assim. Às vezes as pessoas questionam a ideia do Doda por não ser a curto prazo uma prova de 1,50 m, né? Então Que as esse ano vai pessoas. ter, ele já declarou que vai ter aqui na Sim, nossa live, né? sim. Sim, Foi 1,50 m. a ideia do Dodd é fomentar o esporte. Ele vai colocar no final do ano um grande prêmio de 1,50 m importante. Acho que vai ser o mais importante do ano aí para os Cavaleiros do Justiça saltar. Então ele está unindo o útil ao agradável. Da mesma forma que tem o grande prêmio principal de Aachen, tem as provas importantes paralelas, tem o grande prêmio importante que o Yuri saltou para qualificar. Então, a gente tem que, que apoiar a ideia, porque nem todo mundo vai poder saltar a Copa das Nações, só pode 4, entendeu? Então, a gente tem que transmitir isso para a maioria, o sentimento, né? Então, ao meu ver, o XTC é uma sacada brilhante, tá? Ele só tem que ser encarado da maneira certa. O cavalo do XTC não é o cavalo do Grande Prêmio, tá? O cavalo do XTC tem que ser o cavalo do XTC. O mal do brasileiro, sabe o que é, Betinho? Ele quer saltar o XTC, ele quer saltar a Copa Ouro e se puder saltar o Clássico, ele vai saltar também, o mesmo cavalo, entendeu? Ele não vai convencer a equipe dele que ele precisa de um cavalo para a Copa Ouro, um cavalo para o XTC e um cavalo para o Clássico e um cavalo para o Grande Prêmio, entendeu? É isso que o XTC traz para o esporte. Não é tirar o cavalo, a ideia do Doda, eu tenho certeza que não é tirar o cavalo do Grande Prêmio e colocar no XTC, entendeu? É que as pessoas comprem mais cavalo, invistam mais no esporte para saltar o XTC e o sul-americano. O jovem não vai tirar o cavalo do sul-americano para colocar no XTC, entendeu? Agora, eu acho que é o mal do brasileiro, entendeu? Isso é o que eu enxergo do esporte É o que hoje. o Dota colocou na live que a gente fez, e colocou, acho que foi na live do João, essa ideia nossa de todo grande prêmio é um grande prêmio da vida. Né? Eu não me preparo para o grande prêmio daqui a 6 meses. Eu quero ganhar Uhum. o grande prêmio de hoje, que aí eu não ganho. Eu quero ganhar o domingo que vem, que eu não ganho. E aquele importante, eu não venho, não ganho. Se eu encarar, como tu falou, a Copa Ouro, a, 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 aquela prova intermediária que tem ali, que numa prova, talvez na minha cidade, no regional, que se eu encarar como preparação, né, e ter time, para isso, como citou a palavra que foi pensada aqui, Mas estratégia para é isso, isso. Betinho, você falou a verdade, a preparação. Se eu estou preparando um cavalo, eu não posso colocar ele no XTC.
o Brasil hoje, a gente tem um número de provas gigante. A gente tem provas boas em Campinas, provas boas no Santo Amaro, provas boas em Curitiba, provas boas na Épica Paulista. A gente tem várias opções de preparar o cavalo. Tá? O De rodar Marins, o cavalo, usando esse termo, né? entendeu? O Marins é um gênio nessa situação de preparar o cavalo. Você não vê ele correndo com um cavalo enquanto o cavalo não está pronto para correr. Ele prepara o cavalo, ele usa as provas vezes para preparar. Mas dá um cavalo rápido para o Marins para você ver se ele não corre tanto quanto o Lúcio, o Zé Roberto. Agora, o que que ele não faz? Ele não corre com o cavalo antes dele estar pronto. É Ele tem um simples. objetivo com aquele Ele cavalo. tem um objetivo com aquele cavalo, entendeu? Tá? Eu tenho um objetivo com os meus cavalos, entendeu? O meu cavalo, eu preparo ele, tá? Para ele fazer o que eu almejo dele. Então, eu preparo o meu cavalo para fazer o XTC. A égua do XTC, assim, por sorte de alguns e azar meu, a gente acabou vendendo. Mas eu preparei a égua para fazer o XTC, tá? Quando a gente fez o projeto e tudo, no final do ano, eu era Zestuca. Eu ganhei a Copa Ouro do Santo Amaro com ela na, em setembro, tá? E aí eu falei, vai ser a minha égua do XTC, tá? Assim, no CSN de maio, a minha equipe não classificou para a final. Aí, Rafael, por que você não vai saltar a Copa Ouro com a égua? Eu falei, não, a égua veio para saltar o XTC. Eu não posso sair do meu foco. Se ela não classificou, entendeu? Não adianta eu sair correndo atrás, eu ia ter que saltar a égua mais uma prova, correr com a égua mais uma prova para qualificar a égua para mais entendeu? Para eu saltar a égua na Copa Ouro e dar certo e eu ganhar, eu ia ter que fazer mais 3 percursos com a égua. O meu objetivo era fazer 2. O que que eu falei? Em vez de eu fazer 4 e fazer 2, eu vou fazer 1, porque eu não classifiquei com a égua, sabe? Então, a gente tem que acreditar no projeto que a gente cria. Enfim, Rafa, essa é a minha visão. essa ideia que tu colocou da equipe, da importância do formato XTC, que a gente tem dito muito, só para ratificar aqui, é muito legal porque tu citou os cavaleiros que têm feito live e que estão falando do prazer em vencer uma Copa das Nações, que é uma prova por equipe. Porque também tem um outro fator, né? A vitória individual, ela não reflete nem sempre no hipismo daquela região, daquele estado. O Brasil viveu isso. Nós vimos um período de glória do Rodrigo Pessoa, e isso não refletia na evolução do esporte diretamente aqui. E quando tem uma vitória por equipe, a chance daquilo se perpetuar é muito maior, porque são 4 pessoas, são 8 pessoas que estão evoluindo, que estão aparecendo, que estão tendo destaque para, nas suas casas, nas suas épocas, nas suas cidades, nos seus estados, trazerem algo a mais. Então, a vitória por equipe ela tem um reflexo muito mais forte para mensurar se o esporte daquele local, seja lá como já se tem hípica, estado, país, de fato está evoluindo que uma vitória individual. Porque podia ter só o Rafael da Granja Viana vencendo. Isso não quer dizer que a equipe de vocês era uma equipe boa. Era fácil? Não, não que seja fácil, era mais fácil ter um indivíduo. Agora, quando tem 8 indivíduos de um grupo, no que os TC não seja grupos fechados, tu acaba consolidando muito mais essa evolução em geral do esporte, né? Sim, Betinho, eu acho que as vitórias do Rodrigo não foram tão relevantes na época para a gente, porque o Rodrigo não morava aqui, nunca morou, e Sim, tem porque a vários fatores, né? informação naquela época não era disseminada como é hoje, né? Agora, como foi crescendo o esporte ali, eu acho que foi mais importante a medalha por equipe, entendeu? Do que os resultados do Rodrigo, porque passou na televisão direto ali, né? Eu acho que mais a disseminação da informação. O Rodrigo ganhava um campeonato da Copa do Mundo ali, passava uma nota, né? Ou uma chamada, era E diferente justamente por de isso, uma era cobertura. justamente por isso, era um É, indivíduo ganhando.
Para a Né? mídia brasileira, não era o Brasil ganhando. Mas eu acho que Né? que é Esse culpa ponto de porque, vista, por não exemplo, sendo certo ou errado, é o mas entendimento deles, né? outros esportes individuais com mais cobertura de mídia Sim. tiveram um impacto relevante. A gente acaba escutando toda hora falando do quanto a Fórmula 1 influenciou na vida do brasileiro, Eu acho que o entendeu? modelo mais clássico para a gente é o tênis na era Guga, né? O O Marcon acabou de passado falar aí do não, tênis na Araguga. eu não vi Então, o passado todo recente. mundo ficou sabendo do Guga e todo mundo começou a jogar tênis. No fundo, foi porque a Globo falou do Guga, foi porque a Globo falava do Ayrton Senna. Todo mundo joga futebol no Brasil hoje porque a Globo passa futebol o dia Sim. inteiro. No fundo, eu acho que é a disseminação da informação, entendeu? Hoje, para o bem da nossa sociedade, a gente não depende mais de uma única emissora aí para ter informação, entendeu? E aí por isso Vamos falar, que tudo cresce. vamos falar um pouquinho mais de mídia, mas antes eu queria só comentar essa frase que o Cabral fez, essa citação dele lá em cima. Eu estava falando de escola, e ele fala que temos que fazer das escolas empresas viáveis. E aí ele é exemplo disso, né? E é uma coisa, só para complementar aquele assunto, Não só hoje ele, não só ele. A gente tem que dar os parabéns pro Azambuja também, sim, que na época que eles eram sócios, a escola dele, não sei se falaram isso para as pessoas escutarem, receberam o prêmio ISO, na live que eu fiz com ele, eu citei isso para ele. Eu perguntei que e tudo, a isso primeira, como, até então, a única. como é a única, com certeza é a única. Isso como organização empresarial é difícil pra caramba. Então, enfim, eu não tenho vergonha de falar, não. A gente espelhou a escola aí nas ideias do Cabral e do Azambuja e dá certo porque é isso. Se você vê a escola como uma empresa, entendeu? Ela tem que dar lucro, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter resultado. Essa é a visão correta, assim, de se ver uma escola. E como qualquer empresa, você mensurar qual é o objetivo dela. Se é dar dinheiro, se é fomentar cavaleiros de alto rendimento, se é uma academia para o cara chegar lá e o amador se exercitar, entendeu? Cada escola tem o seu papel ali e a gente tem que deixar ele claro se quiser ser bem sucedido. E a gente vê, eu até uma vez ouvi, não lembro de quem falar isso, no IPIR, nós já temos tudo muito profissional. As rações bem formuladas, né, fábricas importantes, multinacionais, veterinário de primeira, equipe de ferradores, mas a atividade fim, que é a aula e a escola, a gente ainda vê nesse profissionalismo, não só no sentido técnico, mas no sentido até gerencial. Em muitos casos, não são todos, a gente já citou aqui alguns, e tem muitos, inclusive, a gente está até não citando para não ser injusto, mas em muitos casos ainda patinando, que é a atividade principal, que é aquilo iria alavancar todas as outras. Uhum. Vamos falar, tu citou agora, nós estávamos sinalizando a mídia, eu atrapalhei aqui citando de novo, pegando aquela colocação lá de cima do Cabral, que eu achei que sempre a colocação do Cabral é pertinente. E tu tinha falado no começo da revista, da matéria da Veja. E a gente vive hoje isso com o XTC, que é com a transmissão da Fox. Né? Em Uhum. todas as lives eu faço questão de falar isso, que o Dólar tinha comentado aqui, que a Fox fez questão de renovar, tiveram outras propostas de televisões, Sim, sim. que a Fox conseguiu patrocínios além, cota de patrocínio além das cotas do XTC, que vem ali junto. E a gente tem visto que, tá, citamos ontem, né, tinha ainda muita Sport TV, dependia da Uhum. boa vontade, ou sei lá qual era a razão. Aí quando teve o Serra e Mar, e ali a outra Copa que mudou de nome, não recordo agora, também a Sport TV transmitia, e nós ficamos junto Uhum. disso, vivendo um hiato aí sem mídia. E agora renovou isso resgatou isso com o XTC. Uhum. Tu, como cavaleiro, como parte, eu até brinco, como membro do
da primeira divisão, considerar o XTC assim, porque nós temos outros eventos parecidos já perpetuando, ainda bem, né? Uhum. E Ainda a nível de bem. premiação, de Ainda concorrente, bem. de hípicas, o XTC seria essa primeira divisão, nesse sentido. Tu sente já aos poucos esse burburinho por conta de estar na televisão, de par de aluno procurar, perguntar, Rafa, eu vi a equipe, tu já sente algum resultado? Claro que um ano não é nada, mas alguma consequência disso? Betinho, o termômetro hoje da gente é o WhatsApp, tá? Não tem como a gente não falar isso. Toda vez que está transmitindo uma reprise do XTC na Fox, meu WhatsApp toca 3, 4, 5 vezes aí, falando que está passando o XTC na Fox, entendeu? Esse é um trabalho que a gente tem que agradecer o Doda aí, que ele fez um contrato de 10 anos, tá? Isso não é, a gente não vai colher o fruto agora, tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse boom para a gente conseguir organizar melhor as nossas provas, que a gente tenha parâmetros a ser seguidos, sabe? Que a gente possa fazer o XTC aí um termômetro de evolução do nosso esporte, tá? Agora a gente brinca que a gente já sabe como disputar o jogo, né? Esse primeiro ano aí foi um ano de aprendizado aí. Muito das vezes que a gente achava que sabia o que ia acontecer, as coisas mudam, tá? Sempre mudam ali. Você depende não só do seu resultado, eu acho que é o importante ali, você depende do resultado da equipe. Então a gente tem que usar isso a favor do esporte. Volto a falar, errado é quem quer achar que o XTC tem obrigação de formar cavalos e tudo. Discordo completamente disso. O XTC ele vai cumprir o papel dele, tá? Que é dar a essa parcela, tá? Da nossa comunidade que não salta, tá? A prova de 1,50 m, objetivo, tá? Então, o amador não vai ter só o Campeonato Brasileiro e o ranking da associação para saltar. Graças ao XTC, além do XTC, a gente tem um concurso que eu acho que vai ser super legal aí, de amador no Brasil. Isso aí não vamos falar que é cópia, mas A Copa de Vena, né? a Copa de Vena, né? O cara não copiou, mas ele se inspirou com certeza no XTC para E o montar Doda essa fala Copa. que ele fica muito feliz com Eu tenho essas certeza. situações. E tá certo o Doda, é, ele tem que se orgulhar mesmo. As pessoas estão se espelhando nele. Então, tá errado o cavaleiro que aponta o dedo para o XTC porque o cavalo dele não chega, entendeu? Não salta o XTC, tá? Meu conselho, se você tem um cavalo importante na sua cocheira, não salta o XTC, entendeu? Faça a sua programação bem feita, peça ajuda para pessoas que tenham conhecimento, monta uma programação a longo prazo, tá? Qualquer projeto de esporte, não só do cavalo, mas é um ciclo de 4 anos, entendeu? Então, não adianta, o mal do brasileiro é ser imediatista. Então, pegue o seu cavalo, tenha paciência, entendeu? Fique fora das provas por um tempo, se precisar, mas alcance seu objetivo. Não estrague o seu cavalo apressando ele numa prova de tabela C, entendeu? Agora, Faça isso, o seguinte fazer. se você quer saltar a prova, faça as escolhas, entendeu? Pode ser que você perca o seu cavalo, mas a escolha é sua, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é do XTC, entendeu? Tá? A gente tem que saber fazer escolhas na vida da Como tu gente. citou há pouco o teu caso que tu decidiu
Poupei a minha Poupar égua a égua, né? e só saltei um dia de prova nesse concurso, tá? Eu lembro que a nossa equipe, ela foi, tem que agradecer ao Lúcio. O Lúcio, por uma infelicidade aí, não pôde participar de algumas etapas, tá? Ele prontamente ofereceu os cavalos dele para o Paulinho saltar. A gente montou uma equipe, a gente foi a terceira mais rápida da prova principal, e aí, enfim, volto a falar, por uma organização não tão legal, que eu acho, depois que eu acabar, eu vou voltar nessa prova, porque eu acho importante, pelo resultado de 1,30, de 1,20, a gente ficou fora da prova final. Para você ver, a gente foi uma das melhores equipes na série principal e não saltamos. Enfim, a escolha era minha. Eu não podia. Eu defendo essa bandeira, quem me conhece desde o começo. Façam escolhas, tá? E aí eu não podia dar um tiro no pé e colocar meu cavalo, que era fazer mais um percurso, fazer mais 3. Enfim, então foi por causa disso. Rafa, deixa eu só fazer justiça aqui. O Monzon fez um comentário. Eu acho que em algum momento eu fui mal interpretado. Eu não quis dizer que a mídia era espontânea, Monzon. Ele cita aqui que o CRMA pagava e bem, que não era Muito mídia bem, espontânea. E a gente sabe, senão não teria. muito bem. Tinha Nessa tinha época, como é, um grupo de patrocinadores forte sim, sim. e a gente que é do esporte, eu lá no Pará, a gente sentiu o resultado disso. Né? Então, só para. Eu acho que alguma fala minha deve ter sido mal interpretada. E digo aqui, Monzon, de fato, ele fez questão de citar aqui que pagava e pagava bem. Assim, muito das coisas que eu gostaria de falar, só porque a gente tocou no assunto dessa prova, por exemplo, é, algumas colocações, algumas coisas que são feitas para o bem do nosso esporte, muitas vezes não ajuda, mas atrapalha, sabe? Então a gente tem que ser um pouquinho mais dinâmico. Essa prova, por exemplo, do XTC, eu me recordo bem, para agradar esse número de pessoas que querem saltar a Copa Ouro, a categoria, o XTC e tudo, juntaram a prova de sênior com a prova do XTC, para essa prova qualificar o pessoal para a Copa Ouro, que baixou de categoria para fazer a prova de 1,30 m do XTC, tá? Então, cavaleiros ali, júniores, que bem montados para ajudar a sua equipe no XTC, tirou seus cavalos da primeira qualificatória para a Copa Ouro e colocou para saltar a primeira prova do XTC, tá? O que acontece? Não qualificava para a Copa Ouro. Essas pessoas não iam saltar. Aí começaram a pôr pressão na organização para como é que ia fazer. Aí resolveu juntar tudo num balaio só e fazer essa prova do XTC aberta para amador, aberta para sênior. Eu ia saltar a primeira prova de 1,30 com um cavalo que depois eu vinha saltar a prova de 1,40 m. Eu juro, Betinho, que eu reconheci essa pista. A primeira coisa que eu fiz foi tirar esse cavalo dessa prova. Esse cavalo já tinha saltado o Grande Prêmio. Eu tirei, eu falei, não, esse cavalo está voltando, ele não pode saltar essa prova. O que eu fiz? Eu procurei o Monzon, que era o presidente de júri. Eu procurei o Hélio, que era o armador. E eu cheguei para eles e falei, ó, isso aqui está impraticável, a gente tem jovens nessa prova. Essa prova é difícil para qualquer sênior Rafa, saltar. o Instagram vai cortar a gente 20 segundos e a gente volta. Tá? Só para te Tá saber bom. que ele corta aqui e está dando a contagem regressiva. Já pode cortar e a gente já volta. Deixar ele cortar porque